abraço! Estamos chegando com mais uma edição do Tempo Esportivo, segunda-feira, 11 de janeiro de 2021. Vamos destacar mais uma rodada do Campeonato Brasileiro que se encerra hoje. O Galo entra em campo contra o Red Bull Bragantino, jogo em Bragança Paulista, e o Galo pode diminuir a diferença de pontos para o líder São Paulo, que voltou a tropeçar. O São Paulo perde a segunda partida consecutiva, perde o clássico para o Santos, e o Flamengo também, tropeçando e crise no rubro-negro. Alguns dirigentes, parte da torcida, já querendo a demissão imediata do técnico Rogério Ceni. Além de falar de Campeonato Brasileiro da Série B, o América, matematicamente, está de volta à Série A. É claro que ainda faltam alguns jogos, mas 66 pontos. O América vai disputar a Série A na próxima temporada. Além da possibilidade de título do Coelho da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro que enfim voltou a vencer, depois de 4 jogos sem vencer. Na última sexta-feira venceu o Sampaio Corrêa no Maranhão. Afasta momentaneamente aquela possibilidade, vai deixando aí praticamente nulo a possibilidade de rebaixamento. E sobre a condição de acesso, somente um milagre colocaria o Cruzeiro aí de volta à Série A. Mas o Cruzeiro já começa a trabalhar pensando na temporada 2021. Inclusive com o André Mazzuco, o novo diretor de futebol do Cruzeiro, ex-Vasco da Gama, assumiu aí a diretoria de futebol do Cruzeiro. Quem está ao meu lado aqui é o professor Marcão. Nesta segunda-feira, há quanto tempo, Marcão? Quantas segundas você não via dar um destaque? O Cruzeiro ganhou e voltou a vencer na Série B. Olá, um abraço a todos. Na verdade, não vejo isso como destaque, não, né? Então, assim, o jeito que o Cruzeiro ganha na Série B é caso de rir. Não é nem para destacar, não, porque eles conseguem complicar tudo, eles complicam. Aí, às vezes começa um jogo, pausa em gol com 5 minutos, começa assim, dominando a partida, você acha que vai ser tranquilo, aí vem essa problemática toda. Quando não é o time recuar, é o jogador que vai expulso. Então, assim, tudo muito errado, desde o início do ano. Com relação à Série B, eu não vejo muita surpresa nessa competição, não. Porque talvez as pessoas vão falar, mas é surpresa o Cruzeiro não subir? Para mim não é tanta surpresa, não. Por tudo que aconteceu ano passado, as coisas que aconteceram, e o desmanche, e a falta de dinheiro, e com outras equipes já montadas, eu não vejo isso com tanta surpresa. Para mim, eu vejo mais surpresa. Para mim, a grande surpresa do ano no Brasil é o Flamengo. Uma surpresa, assim, para o lado negativo. Então, assim, o Flamengo, que pelo elenco que tem, e pelo que tinha o ano passado, ainda trouxe mais jogadores qualificados para esse ano, é a grande surpresa do Brasil, para mim, no ano, para o lado negativo. O Flamengo, que eliminado, né, da Copa Libertadores de forma precoce, da Copa do Brasil da mesma forma, e no Campeonato Brasileiro vai se arrastando, está em 4º lugar, mas esse 4º lugar, se continuar jogando da forma como está, em breve o Flamengo, por incrível que pareça, ele pode deixar o G4 do Campeonato Brasileiro. Nós vamos falar disso aqui no próximo bloco, destacar também, né, mais uma derrota do São Paulo no Clássico, perdeu para o Santos misto do técnico Cuca, e o Santos também que almeja pelo menos o G6 aí do Brasileiro, para não ficar dependendo de título de Copa Libertadores, para voltar para a Libertadores na próxima temporada, a temporada 2021. Mas isso nós vamos falar muito mais no próximo bloco. Nós vamos dar uma pausa, o nosso primeiro intervalo, e na volta tem muito mais informação aqui no Tempo Esportivo. Na dúvida,
não compartilhe. Chá de abacate com hortelã previne o coronavírus? Tá na cara que isso é mentira, né? Mas o pior de tudo é que tem gente que acredita nisso. Tanto é que o Ministério da Saúde precisou criar uma página só para desmentir os vários boatos que apareceram por aí sobre a doença. Agora, imagina só se alguém realmente acredita que está seguro contra o vírus porque tomou uísque com mel. O estrago é gigantesco. Às vezes a mentira tem consequências irreversíveis. Talvez um dos casos mais trágicos envolvendo a desinformação seja o de Fabiane de Jesus. A dona de casa foi linchada por vizinhos depois que uma página no Facebook espalhou um boato de que ela estaria envolvida com magia negra. A desinformação pode ter efeitos trágicos. Na dúvida, não compartilhe. Você sabe identificar os sintomas de dengue, chikungunya e zika? Febre, dores de barriga e náuseas, dores de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores nas articulações podem ser sintomas dessas doenças que são graves, fazem sofrer e podem até matar. E você? Já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Sabe que desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando? Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição por comando de voz e choveu o comentário. Mas sobre o foto tradutor eu não vou postar não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã-clube. E se tem uma coisa que eu não tô afim é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo só podia ser o Wizard. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. Coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS, Ministério da Saúde, Governo Federal. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Legal, estamos de volta com mais uma edição do Tempo Esportivo ao vivo para a TV 7 Lagoas, no canal 8 da NET e também no nosso aplicativo no 7 Lagoas Play. Vamos voltar aqui falando de Campeonato Brasileiro da Série A
porque tivemos rodada nesse final de semana e com jogos importantes, principalmente as derrotas de Flamengo e São Paulo. O Flamengo perde o seu segundo jogo consecutivo, já havia perdido o clássico para o Fluminense, perde para o Ceará e a crise no rubro-negro está instalada. E o São Paulo, que também caiu de rendimento após a eliminação na Copa do Brasil para o Grêmio. O São Paulo já foi goleado pelo Red Bull Bragantino e ontem derrotado jogando em casa, o clássico diante do Santos. Vou colocar aqui os gols, a produção vai fazer o lance. Se dá uma folgada. Valeu, Sarcinho. Pode falar, Marcão. Tem um áudio aí de fundo, né? Aberto, que está um problema danado. Não sei se você está ouvindo isso aí. A mim estava aqui na esquerda aqui, o Edmilson está tentando entrar, né? Eu estou com um probleminha aqui. Pois é, mas esse áudio vem do seu resto? Eu acho que vem de onde ele está. Eu vou sair. Muito bem, só resto. Muito bem, valeu, amigo. Se conseguir voltar aí, nós estamos aqui. Aí os gols e vendo aí o Ceará vencendo o Flamengo, Marcão. O Vina, aquele mesmo, o Vinícius Góes, tem jogado muita bola, ele lá abriu o marcador, depois aí no final do jogo, 2-0 para o Ceará. E impressionante como o Flamengo caiu de rendimento. Não, e ontem, conversando num grupo aqui, a rapaz lá no grupo, o Internacional estava ganhando o jogo e assumindo, me parece que a vice-liderança do campeonato. Isso. Aí o cara falou, não, o Internacional está ganhando não sei o quê, o Inter vai ser campeão. Aí eu peguei, parei assim para pensar, eu falei, gente, isso é o fim do mundo. Esse time do Internacional, para mim é fraco. Ainda com o treinador que já devia ter parado. E o cara fala, não, porque a Abel deu uma cara para o Inter vai ser campeão. Eu fiquei eu parei. Não falei nada, não respondi nada, não, para não ficar chateado, que eu já ia falar na hora. Eu falei, não, o time do Inter é muito ruim. Aí eu fiquei pensando ali na sala, falei, gente, o mundo está acabando, só pode ser, não tem lógica. É verdade, Marcão. O Internacional que se recuperou, né, após de um longo período sem vencer, até mesmo no Campeonato Brasileiro, eliminações na Copa do Brasil para o América, eliminado também na Copa Libertadores, e vai se reencontrando. Eu também não coloco o Inter aí, acredito que ele não vai continuar nesse ritmo até o final da competição. E lembrando que o Inter tem um jogo a mais que o Grêmio, tem um jogo a mais que o Palmeiras, um jogo a mais do que o Atlético. Eu acho que rapidamente aí ele vai cair de novo na tabela. É com o mesmo número de jogos do São Paulo, né? Então, isso. Assim... 3 pontos a menos do que o São Paulo. Isso. Então, assim... Mas eu não vejo que tenha essa força para chegar. Nunca acreditei nesse time do Inter. Assim, pelo início do campeonato, todo mundo apostava mais em Flamengo e Atlético. Depois o São Paulo veio ganhando força aí, abriu 7 pontos de vantagem. E veio como favorito. Só que os times do Brasil eles estão na seguinte situação. Se você falar que o time é favorito, o time não consegue segurar as pontas. Aí vai, perde e cai de posições. Então, assim, tá tipo assim, um ioiô ou uma gangorra. Nenhum dos times consegue se firmar como franco favorito. Então, assim, é até difícil da gente dar palpite. É lógico que aqueles que postularam antes do início do campeonato, eles são os que estão na frente. Flamengo, Atlético, São Paulo, Grêmio, o Palmeiras, Internacional. Não sai dessa turma. Mas entre essa turma aí, tá difícil a gente apontar aquele que possa se garantir, porque os times estão oscilando demais esse ano. A gente tem que lembrar também que esse ano é um ano diferente, né? Não aliás, esse ano não, ano passado e agora esse ano também. São anos aí diferentes, que por exemplo, se o campeonato estivesse sendo disputado com casa cheia, esses times aí que tem torcida aí que inflamam, talvez poderia estar levando vantagem, mas a gente não sabe também. Então, assim, esse ano está difícil, com toda sinceridade. Quando você fala, só te cortando, ano diferente, né? O futebol sem torcida é um jogo com atmosfera totalmente diferente.
Nós fizemos um jogo no Mineirão, nós estamos, pela Rádio Dourado, nós estamos fazendo a maioria dos jogos via estúdio, devido à pandemia. Mas como aquele Atlético e Atlético Paranaense não teve a televisão, eu e o Álvaro Vilaça estivemos no Mineirão para fazer a transmissão do jogo para a Rádio Eldorado. E o jogo sem torcida é totalmente diferente. É uma atmosfera bem diferente. É algo que é até chato, o jogo sem a presença do torcedor. Além dessa questão de não ter a presença do torcedor, não sei se você concorda comigo, mas em meio à pandemia, não só no futebol brasileiro, mas no mundo inteiro está sendo dessa forma. Os jogos com menos intensidade, os jogos, as equipes não estão no seu melhor nível coletivo, jogadores não estão na sua melhor condição física, até porque não teve tempo de pré-temporada, foi muito rápido aquela volta para retomar as atividades, vários jogos consecutivos. Então, além desse fator torcida, tem um fator nível de jogo, intensidade, condição física de cada atleta, e vem sendo algo bem improvável. Não tem como você cravar muita coisa não, viu, Marcão? Então, eu até acho assim que a questão da torcida, para o time de fora, eu não acho que faz tanta diferença, igual as pessoas acham, vai jogar lá no campo de fulano de tal, torcida inflamada. Eu, sinceramente, eu nunca vi um time tremer por causa de torcida. A gente que já assistiu vários jogos aí na Arena de Jacaré, você vê que o time entra, joga tranquilo, não está nem aí para a torcida. A torcida faz uma grande diferença. Porque o time da casa, ele ganha uma iniciativa a mais que ele não tinha. Então, assim, o time da casa é obrigado a correr mais. Isso faz toda a diferença, a questão da torcida para o time da casa. Então, como não tem torcida, não sei, você olha para os times, você vai assistir o jogo do Flamengo, não é nem sombra do que era ano passado. O Palmeiras, não sei como está conseguindo sustentar em 3 competições, né? É algo muito difícil. Então, assim, está difícil a gente apontar, porque por várias vezes nós já cravamos Flamengo, outra hora São Paulo, outra hora Atlético, mas os times estão oscilando demais. Então, assim, sempre um dá brecha para o outro. Então, você não consegue falar que tem um franco favorito para ser campeão brasileiro. Tá entre esses 3, 4 times aí, e para mim vão brigar até a última rodada. Sobre as derrotas de Flamengo e São Paulo, eu quero escutar de você a sua opinião sobre os tropeços dessas equipes. E o campeonato revive, com 2 tropeços, principalmente do São Paulo. Mas especificamente a derrota do Flamengo ontem para o Ceará no Maracanã e a derrota do São Paulo no clássico contra o Santos do Cuca, que utilizou um time misto e com foco na Libertadores. Tem essa ainda, né? Então, o Marcão entende aí o que você percebeu, o que você entende sobre essas derrotas, os tropeços dessas equipes ontem. Eu não vou falar dos jogos porque eu não assisti esses jogos. Vou falar dos resultados. O do São Paulo, eu não considero tanto como tropeço assim, não. Nós podemos falar que foi mais tropeço o jogo contra o Red Bull Bragantino. Porque o São Paulo e Santos é um clássico. Por mais que o outro time tenha alguns desfalques e tal, são resultados possíveis de acontecerem. Agora, o Flamengo é que nós vamos falar que foi um grande tropeço contra o Ceará. Para a gente falar a verdade, o Flamengo perdeu 2 para o Ceará esse ano. Então, são 6 pontos deixados para o Ceará. O jogo contra o Fluminense também, que o Flamengo estava ganhando, poderia ter tido um pouco mais de boa vontade de segurar, mas não conseguiu. Agora, eu acho que uma coisa que acontece também com o Flamengo, especialmente, eu falei isso para o pessoal do grupo. No final de 2019, grande parte da imprensa, Fox Sport, eu vi isso na Fox Sport, eles fazendo uma comparação, quem era melhor, o Flamengo de Zico ou o Flamengo atual? E dava aquelas discussões assim, bem apertadas. E eu ouvindo aquilo, falei, gente, pelo amor de Deus, eles não podem nem esperar, não. Um time reinou durante 5 anos, que foi o Flamengo de Zico, chegando em várias finais, sendo campeão do mundo. Agora o outro teve 1 ano, eles já estão comparando com o Flamengo de Zico. Aí a gente está vendo que esse time aí é menos do que o Flamengo de Zico. Então parece que esse time aí também
deu uma mascaradinha. Esse Gerson mesmo, por exemplo, tá uma máscara que ninguém aguenta. Então, assim, só a saída do Rafinha não teria como o Flamengo cair tanto por causa disso. Eu acho que caiu mais pela saída do seu treinador, a equipe, né, de técnicos aí que o Flamengo tinha. Então, assim, o Flamengo, para mim, é a grande surpresa pelo lado negativo. O São Paulo também é uma surpresa pelo lado positivo, porque, na verdade, ninguém esperava do São Paulo estar brigando lá na cabeça, e está brigando. Teve esses 2 tropeços? Teve. Mas eu já vi muitas vezes ter tropeço. Eu vou voltar em 2003, o Cruzeiro estava 12 pontos na frente do Santos. Em uma semana, perdeu um jogo do Juventude em casa, perdeu do Internacional em Porto Alegre, caiu para 6. Na próxima rodada, o Santos jogou no sábado, ganhou. Aí caiu para 3. O Cruzeiro entrou no domingo com a diferença de 3 pontos, sendo que estava como 12. Então, assim, todo mundo, não, porque o Santos vai chegar e não sei o que e tal, e não chegou coisa nenhuma. Pode ser que aconteça isso também com o São Paulo. Apesar que eu acho que o São Paulo não tem esse time todo que o Cruzeiro tinha na época. Mas é o que eu venho dizendo. Os times não estão conseguindo se sustentar na frente. E eu acho que isso tem muito a ver com a questão de não ter torcida, porque quando você está faltando um gazinho para você, aí esse gás vem da arquibancada. E isso não está tendo mais. Então nós vamos até a última rodada para saber quem vai ser o campeão. Eu não acredito que esse ano alguém vai ganhar o título por antecipação. Muito bem, Marcão. Nós falamos aí da parte de cima da tabela e agora falar sobre a parte de baixo da tabela, né? O Vasco ganhou o clássico ontem, 3-0, goleou o Botafogo. O Luxemburgo consegue o seu objetivo imediato, que era nas 2 rodadas, logo quando ele chegasse, era tirar o time da zona do rebaixamento. E hoje o Vasco está fora da zona do rebaixamento. O Bahia que entrou, e nós já falamos do Bahia, né? O Bahia está pedindo, pelo amor de Deus, para jogar a Série B. São 6 derrotas consecutivas, que não vence o Bahia. Aliás, ontem empatou, né, com o Atlético Goianiense. Então, nos últimos 6 jogos, 5 derrotas e 1 empate. E o Vasco ontem venceu o Botafogo. Para mim, o Botafogo já está rebaixado. Já vem falando isso há algum tempo. Uma péssima administração do Botafogo. Não acertou nada em termos de contratação. As escolhas partindo da comissão técnica também não surtiram efeito. Muito pelo contrário, mudanças que comprometem o Botafogo a cada dia. E o Botafogo, juntamente com o Curitiba, já é certo, vai jogar a Série B. O Goiás ainda tenta respirar na competição, tem chances matemáticas, né? Tem 26 pontos, fez um jogo difícil no final de semana, foi derrotado para o Internacional com muito questionamento por parte do Goiás em relação à arbitragem. Mas o Goiás ainda respira. O Bahia vem em queda livre, o Vasco vai conseguindo respirar. O Fortaleza vem entrando naquela zona de perigo. O Sport vem oscilando, mas vai conseguindo se manter. Então, é uma parte de baixo da tabela que eu vejo Botafogo e Curitiba vão jogar a Série B. O Goiás vai precisar de um milagre para ficar na Série A. O Bahia, se não melhorar o nível de jogo, nível de rendimento, vai ser rebaixado, porque, como eu digo, nos últimos 6 jogos, somou apenas 1 ponto, apenas 1 empate. Então vai desenhando também aos poucos aí essa parte de baixo da tabela, Marcão. É verdade. E só para a gente lembrar aqui que Vasco e Botafogo, eles vêm há anos nessa peleja aí, praticamente disputando lá embaixo. O Fluminense não. O Fluminense ganhou 2 campeonatos na última década. Às vezes briga lá para cair, mas às vezes também compete um pouco na parte de cima. Mas Vasco e Botafogo, o Vasco, com exceção de 2010, me parece, ou 2011, que ele foi campeão da Copa do Brasil, né, porque o Diego Souza estava lá, depois foi para a Libertadores, foi eliminado pelo Corinthians, o Diego Souza perdeu um gol livre, só ele e o Cássio. De lá para cá, o Vasco ficou nessa mesmice, que é a mesma do Botafogo. Então, todo ano é isso. Todo ano é essa briga para não cair, todo ano é essa briga para não cair. E lembrando que as equipes que caírem agora vão cair na mesma situação do Cruzeiro, de ter a cota pequena. Porque foi a primeira vez que um time desses, do grupo de cima aí, caiu e ficou com a cota baixa. Agora todo mundo que cair vai ficar com essa cota terrível aí da Série B. É verdade.
Olha, vamos fazer o nosso segundo intervalo aqui e na volta, o fechamento da rodada com o Bragantino e Atlético hoje. É jogo que o Atlético tem que se impor, o Atlético tem que vencer para aproveitar este momento de queda dos concorrentes ao possível título brasileiro e deixar o campeonato mais gostoso, embolado aí até as últimas rodadas. O Atlético tem a necessidade de vencer esse Bragantino hoje. E vamos também falar do Cruzeiro. Cruzeiro que venceu na última sexta-feira. Vamos falar mais de Série B, mas após o nosso intervalo. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em 7 Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. A gente sente a gravidade da pandemia quando ela deixa de ser número e vira nome. Minas trabalha duro para ser o estado que melhor controla a crise. Agindo rápido, o governo aumentou em 50% o número de leitos e comprou 1.047 respiradores pelo menor preço do país. Tudo isso vai passar e a gente vai voltar forte. Agora não é hora de relaxar. Continue se protegendo e, se puder, fique em casa. Oi, eu sou você do futuro e vim aqui te dizer pra aliviar o pé desse acelerador aí, cara. A família toda tá esperando a gente, eu quero chegar lá inteiro. Agora sim, muito bem, vamos lá. Não. Não pega esse celular aí não, cara. Pô, melhor falar com o filhão ao vivo inteiro do que assim, né? Pra quê? Pra quê? Ah, bebe lá quando chegar, né, pô? E a cela vai estar mais gelada também. Não dá. Ah, tá, né? Era só o que me faltava. E ó, dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui.
De volta com o Tempo Esportivo para a TV Sete Lagoas, no canal 8 da NET e ao vivo também pelo aplicativo Sete Lagoas Play. O Edmilson de Assis Sorres estava tentando conectar para entrar conosco aqui no Tempo Esportivo, mas ele está com um certo probleminha técnico, mas ele está aqui via áudio para detalhar, para falar como que está a situação em Bragança Paulista. O Atlético daqui a pouco enfrenta o Red Bull Bragantino. A expectativa, Sorres, para logo mais, para esse Atlético e Bragantino. Bom dia, Thiago. Bom dia, ouvinte. Telespectador, eu tô doido, cara. Ei, Marcão. Aqui em Bragança, o bicho tá pegando, tô falando até errado, Thiago. Um abraço a todos, né? Que hoje só depende do Galo, né, Thiago? Só do Galo, mais de ninguém. Fazer o quê? O sol aqui tá rachando, viu, menino? Um sol quente aqui em Bragança Paulista, mas o time do Atlético vai almoçar na volta ali das 13 horas, depois tem o lanche da tarde, depois vamos pro estádio. Mas a expectativa é boa, as coisas estão ventando pro lado do Atlético. Flamengo perde, São Paulo perde. Então, agora só basta o Atlético fazer a parte dele, né, Thiago? Porque não adianta também Deus trazer a sorte e ele não abraçar a sorte. É verdade, então, o Bragantino vem de uma vitória, né, incrível, de 4-1 em cima do São Paulo. Mas hoje, um dos melhores jogadores do Bragantino não joga. Então, acho que o Atlético tem que aproveitar a bola de longe, que a gente conhece bem o goleiro, né? O Creito, mas de longe solta demais a bola. A expectativa aqui é boa, né? Às 5 horas, 5h30 tem o lanche. Às 7 horas, mais ou menos, 19 horas, 18h30, o ônibus já sai já para o estádio. Um abraço aí, Thiago, e tamo junto. Qualquer coisa, nós estamos aqui em São Paulo. Aqui. Antes de você despedir, o Atlético, a provável escalação do Galo, de Everson Guga, Hever, Alonso e Guilherme Arana. Alan Franco e Orra. Vargas, Savarino e Queno. Tá confiante? Esse deve ser o provável Galo, Sorres? É o time. O time tem que ser esse. Um time forte, né? Um bom elenco que ficando no banco, né? Tendo a opção de mexer. Mas o time é esse. É o time que podia estar contra o São Paulo, né? Então, hoje, Thiago, hoje não pode desperdiçar. Hoje não tem, o Atlético tem que sair daqui com uma vitória. Hoje só a vitória interessa ao Atlético. Para sonhar de novo, brigar pelo título. Porque o São Paulo tropeçou, o Flamengo tropeçou. Mas se o Atlético não fazer a parte dele, aí não adianta, né? A gente está na reta final do Brasileirão. E tá quente aqui em São Paulo, viu, Thiago? Muito quente mesmo, viu? Beleza, Sorres. Então, valeu aquele abraço, viu? Boa sorte pro Galo. Um abraço para você, um abraço para o Marcão. Até quinta-feira a gente tá aí, se Deus quiser. Tá certo. Valeu, Edmilson de Assis Sorres, está acompanhando o Galo. E o Sorres é pé quente. Hoje o Galo, eu acredito que vence o Bragantino, diminui a diferença para 4 pontos do líder São Paulo. E o Atlético ainda ficaria tendo um jogo a menos. O jogo contra o Santos, que foi marcado para o dia 27 deste mês, devido àquela oportunidade que o Santos tinha jogo da Copa Libertadores na última quarta-feira contra o Boca Juniors. Professor Marcão, o Sorres deu um recado aí. O Atlético tem que ganhar, os adversários tropeçaram, o vento volta a ficar favorável para o lado atleticano, mas tem que fazer sua parte. Não adianta só contar com o tropeço dos adversários e não fazer a sua parte. O que esperar logo mais de Bragantino e Atlético? É verdade. Essa semana foi ótima aí para o Atlético, porque as duas equipes que estavam na frente perderam 2 partidas seguidas, então são 6 pontos. Então não tem nada que reclamar o time do Atlético. Tem que fazer sua parte. Agora, não é tão simples quanto as pessoas pensam, não. Se fosse o início do ano, o Atlético do início do ano, fatalmente o Atlético ganharia esses 2 jogos sem muito aperto e colaria 1 ponto aí atrás do São Paulo. Mas o São Paulo, que eu diga, foi lá também provavelmente achando que seria fácil e tomou aquela tamancada.
Eu não sei quais são os 2 jogos do Atlético aí. É esse com o Bragantino e o outro eu não sei contra quem. Contra o Santos, né? Um jogo que não teve devido àquele jogo do Santos contra o Boca pela Libertadores. Isso aí, é verdade. Então, assim, é difícil até a gente falar que o Atlético tem jogos, por exemplo, em casa aí, ou contra times bem mais fortes, que no primeiro tempo o Atlético já decide praticamente a partida. O adversário não tem a menor chance. Em contrapartida, perde pontos também para jogos que você não esperaria nunca de perder. Caso tipo aquela virada lá contra o Bahia, o time voltou sem jogar nada no segundo tempo. Então depende muito do espírito que o time vai entrar. Se o time acredita no título, ele tem possibilidades reais agora de chegar ao título, ganhando essas 2 partidas e encostando no São Paulo. Tem que ver qual time que vai entrar em campo. Como eu disse, eu acho que as equipes estão oscilando demais nesse segundo turno. No primeiro turno, não. As equipes foram firmes ali na ponta, mas nesse segundo turno tem oscilado. Nós temos que esperar esse jogo de hoje para ver se realmente o Atlético vai querer brigar pelo título ou não. Ô Marcão, hoje o Jair volta a ser relacionado, fica pelo menos no banco de reservas contra a equipe do Bragantino. O Diego Tardelli, ele segue treinando na Cidade do Galo para encontrar o seu melhor nível físico e não foi relacionado, não viajou juntamente com a delegação. Eu trouxe aqui a provável escalação do Galo, vou repetir mais uma vez. De Everson, Guga, Hever, Alonso e Guilherme Arana. Alan Franco e Orra. Vargas, Queno e Savarino. Na sua concepção, esse é o time ideal para logo mais ou você teria outras ideias se fosse o São Paulo? O time é bom. O time que está colocado, que você colocou na escalação, é bom. Tem que ver o nível de competição que o time vai entrar. Porque aquele nível de competição que a gente viu no início, a gente não consegue ver nesse segundo turno. Então, assim, se o Atlético quiser chegar, ele vai ter que competir igual no início, mesmo porque ele tem que tirar 7 pontos. O São Paulo perdeu esses 2 jogos, mas continua os 7 pontos. Então, ele tem que tirar os 7 pontos. Tem os jogos a menos, mas tem que ganhar os jogos. Então, assim, se ele entrar com o nível de competição do início, pode encostar tranquilamente e voltar a brigar lá na cabeça. O que a gente tem que esperar é porque a gente não sabe o nível de competição do time. Igual, por exemplo, muitas vezes o time fica parado aí uma semana, igual o Atlético ficou mais de uma semana, aí teve todo o tempo do mundo para descansar e o time vai e não ganha o jogo. E outras vezes o time voa. Então, assim, pelo que eles falam, que o time precisa de um tempo para o treinador colocar em prática as suas ideias, até mesmo para descansar dos desgastes, foi uma semana excepcional para o Atlético, porque descansou e os times perderam pontos. Mas nós temos que esperar o jogo contra o Bragantino para a gente realmente ter certeza se esse time do Atlético vai brigar pelo título ou simplesmente pela vaga na Libertadores. Verdade. Eu falei aqui do Jair, que volta a ser relacionado, o Tardelli não foi relacionado, e tem o outro desfalque, que é o Zarate, né? O Zarate, que também fica de fora, está tratando de uma lesão muscular, então não fica nem como opção hoje no banco de reservas para o técnico Jorge Sampaoli. O palpitão, Marco, quero ouvir o seu palpite, o placar, Bragantino e Atlético. Eu tô achando que esse jogo vai terminar empatado. É empatado? 1-1, 0-0, 2-2? Eu não vou apostar não, porque já é difícil acertar o resultado, você imagina o placar. Eu tô querendo falar um negócio contigo que desde o início do programa, e agora que eu tô lembrando para falar. Você tá com uma aparênciazinha daqueles caciques, daquelas tribos indígenas. Eu não sei se você está alimentando demais, ou o que está acontecendo, o jeitão de molhar o cabelo e pentear, mas tá meio parecendo com aqueles caciques. Já me chamaram daquele coreano lá, como é que é o nome dele? O presidente lá, não. O presidente não sei nem se é presidente, mas um dos chefes militares lá, do pessoal chinês. E agora também tem essa nova aí do Marcão. Mas o cabelo tá no talento, Marcão. Tá no talento aí o cabelo, jogado de lado para trás, né? Uma que
investindo, né? Mas, muito bem, o meu palpite hoje é 2-0 para o Galo. O Galo diminui a diferença de pontos para o São Paulo e tende a brigar aí até as últimas rodadas. E vai ser um Campeonato Brasileiro emocionante, com certeza, até nas últimas rodadas. Eu acho que o Palmeiras pode chegar, o Flamengo vai recuperar. Tem o Grêmio, né? O Palmeiras tem 9 pontos. 9 pontos atrás, é difícil. O Palmeiras tem 2 jogos a menos, né? Aí é diferente, né? Pode cair para 3. É verdade. De Série A, vamos falar aqui de Série B. O Palmeiras já está nessas Oi? finais aí de Libertadores e Copa do Brasil. Então, a hora que começa, apesar que a final da Copa do Brasil é só em fevereiro, né? Verdade. É aquele detalhe, né, Marcão? O Palmeiras também tem um elenco e agora o elenco do Palmeiras está começando a fazer jus, né, por todo o investimento, né? Porque o jogo contra o Sport, por exemplo, o Abel Ferreira mudou muita gente. O Palmeiras teve jogos importantes que teve jogadores que testaram Covid e o Palmeiras continuou vencendo. Então, a força do elenco do Palmeiras nessa reta final de temporada, eu acredito que pode ainda fazer alguma diferença. Final da Copa do Brasil, muito próximo da decisão da Copa Libertadores da América, que será apenas um jogo só. Então, o Palmeiras está a 2 jogos, né, do título da Copa Libertadores. E o Campeonato Brasileiro, eu acho que o Palmeiras consegue aí, levando, alternando jogadores, porque tem um elenco muito forte. De Série A, vamos falar aqui de Série B do Campeonato Brasileiro. A produção vai colocar para a gente aí os lances, né, do jogo do Cruzeiro. Cruzeiro que venceu por 1-0 na última sexta-feira, o Sampaio Corrêa. O jogo que aconteceu no Estádio Castelão, São Luís do Maranhão. Marcão, uma vitória que valeu pelos 3 pontos e pela raça, pela dedicação. Porque o nível de jogo, esse jogo entre Sampaio Corrêa e Cruzeiro, foi uma das coisas mais horrorosas que eu presenciei, que eu trabalhei, estive fazendo esse jogo para a Rádio Dourado, do ano de 2020 e esse início de 2021. Foi um jogo muito ruim, de muitos erros das duas partes. O Sampaio Corrêa, no último terço do campo, meu Deus do céu, uma falta de pontaria. E o Cruzeiro, que fez o gol no início do jogo, depois começou a sustentar de novo o resultado, como já fez em outros jogos. Teve a expulsão do Potker, que prejudicou ainda mais. Mas valeu pelo menos os 3 pontos e a raça. Mas o jogo foi terrível, foi horrível, foi horroroso. Então, todo jogo é desse jeito. Às vezes começa na frente, foi assim contra a Ponte Preta, foi assim contra o Avaí, começou na frente, aí senta em cima do resultado e acha que vai conseguir sustentar aquilo até no final. Então, isso aí é pensar para baixo demais. Então, assim, aquele discurso que chegou aí na época do Filipão, de sair da zona de rebaixamento, sair da Série C, no início realmente estava tipo assim, a perigo mesmo para ir para a Série C. Mas depois foi ganhando jogos e aquele perigo já não estava mais eminente. Então o Filipão poderia ter mudado o seu discurso para ver se esse povo dava um gazinho a mais. Agora o Perrella falava um negócio, é a pura verdade. Ele falava assim, não, o time tem que ter o salário em dia. Eu nunca vi time ganhar nada com salário atrasado. E o próprio Levir Coupe, quando estava aí no Atlético, muitas vezes a torcida ficava pé da vida com ele, porque às vezes ele travava a vinda de um jogador mais importante, porque sabia que o time ia atrasar os pagamentos. Então, assim, ele preferia ter o pagamento em dia e não trazer aquele jogador mais acima para não correr o risco de ter pagamento atrasado. Então, isso tudo influi. Agora, o que eu acho que mais influiu mesmo foi essa ideia deles, em janeiro, de achar que isso aí seria uma mamata, porque não tinha dinheiro, não tinha time, ficou com o time só de garoto, praticamente esperou o time sub-20 perder da Taça São Paulo para completar o grupo, até para treinar. Aí, a partir do momento que não ficou nem entre os 4 no Mineiro, você já começa a pensar, pô, se o time não consegue ficar entre os 4 no Mineiro, os adversários da Série B, por piores que sejam, são melhores do que os times do Campeonato Mineiro. Então, acharam que seria muito fácil. Então, esse, para mim, foi um grande erro. Até essa perda dos 6 pontos mesmo, foi porque achou que era fácil. Porque, senão, eu acho que não teriam deixado perder esses 6 pontos. Apesar que isso aí, para mim, não teve influência alguma. Porque só dentro do Mineirão, o Cruzeiro perdeu quase 30 pontos jogando em casa. Então, eu acho que o trabalho tem que ser feito já do início do ano, porque, na verdade, muitos times que têm sucesso, o trabalho começa no ano anterior.
quando o Cruzeiro ganhou em 2003, o trabalho começou na metade de 2002, quando chegou o Luxemburgo. Então, assim, logo quando começou a Série B, já tinha times já prontos do ano de 2019, o caso do América, por exemplo, que só não subiu em 2019 por acaso. Então já tinha outros times mais organizados. E a Série B ano que vem, esse ano, será mais forte do que essa que o Cruzeiro disputou, porque essa que o Cruzeiro disputou foi muito fraca. Apesar de que eu prefiro jogar contra equipes melhores, porque se a gente for ver o jogo, o Cruzeiro ganhou do América, ganhou do Chapecoense, então assim, ganhou da Ponte Preta, ganhou do Guarani lá em Campinas. Então eu prefiro jogar com esses times que tem um pouquinho mais de nome do que contra esses times aí sem nomes. Mas é uma situação que está difícil. E essa próxima Série B vai ser encardida, porque vai cair muito time de nome, e os times também vão sofrer um baque muito grande por causa da questão da condição de orçamento. Eu não sei se isso vai ter diferença para Bahia, que eu acho que Bahia, não sei se ele está na lista daqueles times que quando cai, continuava recebendo cota de Série A. Mas esses times que continuavam recebendo cotas de Série A, a partir do momento que cair agora, vai ter um baquezinho violento também. Com certeza. E nós já falamos aqui, vai ser uma briga intensa, mas para mim, Botafogo e Curitiba e o Goiás também dificilmente vão conseguir escapar da degola e poderão ser adversários do Cruzeiro na temporada 2021 no Campeonato Brasileiro da Série B. O Cruzeiro volta a campo no sábado, aí é jogo contra o Oeste, lanterna do campeonato, Cruzeiro e Oeste, jogo que acontece no Mineirão. O Filipão não vai poder contar com o Potker, que foi expulso. E não vai contar com o Giovani também, foi outro jogador que foi expulso, já estava no banco de reservas e acabou sendo expulso. Então, o Luiz Felipe Scolari terá que fazer 2 mudanças para o jogo diante o Oeste, Marcão. Quem pode ser aí as novidades? Esse Potker, para mim, é fraco demais. Jogador que corre com a cabeça baixa, sabe o que esse cara parece? Eu fico olhando ele correndo, ele parece uma capivara, que tem todo encumbucado assim. Não dá. Jogador fraco. Até fraco. 2024, tá, Marcão? Oi? Contrato do Potker. Não, pois é, jogador que corre, só corre. Então, assim... E aí, eu tô falando, no mínimo aí mais 3 anos de Cruzeiro, se não for negociado. Contrato até o término de 2024. Esse é o grande problema dos times que fazem esses contratos aí longos, esses jogadores, os caras não rendem nada, que é o caso aí de Marcelo Moreno. Então, assim, tem um tanto de situação grave dessas que o Cruzeiro terá que resolver. E ele vai ter que conseguir se livrar da maioria desses jogadores, principalmente esses que estão na reserva e no jogo. Quando entram, não muda em nada do jogo. Tipo Marcelo Moreno, Sassá. Pensa bem para você ver, uns caras que entram e parece que não entrou ninguém em campo. Todos então, eles têm contrato. É um trabalho que o André Mazzucco, diretor de futebol do Cruzeiro, vai ter que resolver, descascar esse abacaxi, né? Resolver o que vai fazer com esses atletas que têm contrato com o clube e que não fazem parte dos planos da comissão técnica para a temporada 2021. Eu já disse aqui, é o caso do Sassá, é o caso do Henrique, que está no departamento médico, é o caso do Léo, é o caso do Dedé, e dentre outros, né, que estão jogando aí, é o caso do Jadson Orelha, do próprio Marcelo Moreno, do Patrick Bray, entre outros atletas que têm contrato, mas que já não começam a fazer parte dos planos do Filipão para 2021. Então vai ser um trabalho que terá muita exigência e que será fundamental do André Mazzucco para a temporada 2021. É verdade, essa questão de contrato, isso aí só serve, eu fico olhando, só serve para quando o jogador tá ruim. Aí o time tem que cumprir o contrato com ele aí até acabar. Quando o cara tá bem, que o outro time vem buscar, o cara não cumpre o contrato. Então, e vai embora, né? O contrato só serve para quando o jogador tá ruim, o time quer ficar doido para ficar livre dele, não consegue, tem que cumprir. Deixa eu só falar um negócio com vocês aqui. Eu estou precisando, na hora que passar no bloco aí, de me ausentar, porque tem uma pessoa me esperando aqui no alpendre aqui, e senão ela vai ficar muito tempo ele me esperando, se vocês não importarem. Não, nós já estamos chegando ao fim, questão de mais 5 minutos aqui, nós estamos chegando ao fim do tempo aqui, vamos só colocar os gols aí da Série B do Campeonato Brasileiro. A produção tiver os gols aí, a vitória do América, que venceu
o Vitória, né? O América que encaminhou a sua classificação, vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. E mais uma vez enaltecer o ótimo trabalho do Lisca, que faz realmente um trabalho sensacional. O América, que iniciou a temporada em meio à pandemia, a expectativa era de ter uma receita X, e o América, em meio à pandemia, conseguiu terminar o ano de 2020 com a receita 3 vezes maior. Entrou dinheiro no clube, onde todos os clubes sentiram demais a pandemia. O América, ao contrário disso, o América fortaleceu a sua parte administrativa, o América tem dinheiro em caixa, e 2021, uma temporada que promete algo a mais para o torcedor americano, quem sabe aí uma vaga na Sul-Americana, e o Coelho muito bem e vai brigar pelo título. Para mim vai ser campeão brasileiro da Série B, o Coelho. É verdade. O América tem um time muito bem montado, já vem desde o ano passado com esse trabalho aí que foi feito com o Felipe Conceição. O time não classificou por um acaso, aquele último jogo dentro de casa, que seria até um jogo mais fácil, o América acabou complicando. E já com um pouquinho de dinheiro a mais, que o grande desafio desses times é subir e conseguir se manter. Essa questão de ser campeão aí, isso aí não importa tanto, não. Eu acho que o que importa é o time estruturar para conseguir ficar mais tempo na Série A, que não é fácil. Para time que não tem estrutura, ficar mais tempo na Série A é muito difícil. Mas eu vejo assim, o ano que... toda hora eu estou com esse negócio de ano que vem, mas é esse ano. O América com possibilidades de conseguir se manter, depois de muitos anos, se manter um ano seguido aí na Série A. Tá certo, Marcão. Vamos falar aqui do Supermercado Santo Antônio. No último sábado foi dia de sorteio no Supermercado Santo Antônio, sorteio de um carro 0 km, vales compras, né, no valor de R$3.000. Todo mundo acompanhou o sorteio de forma online. Eu mesmo estive ligado nas demais plataformas que transmitiram o sorteio online, muito bem organizado, e mostra aí a capacidade que o Supermercado de Santo Antônio tem de ficar próximo, né, do seu cliente, dando aí um feedback legal. E lembrando que no Supermercado de Santo Antônio, você compra e paga em até 3 vezes no cartão de crédito sem juros ou no cheque pré-datado em até 35 dias. No Supermercado de Santo Antônio, você já pode começar a comprar e concorrer a prêmios para o ano que vem, para o ano de 2022. São 2 lojas, Rua Olavo Bilac e também na Avenida Norte e Sul. Do Supermercado Santo Antônio para o Sacolão Center. Quer viver uma vida mais saudável? Viva com saúde, viva com Sacolão Center. Frutas, verduras e legumes todos os dias, diretamente do Ceasa, no Sacolão Center. Você tem toda a comodidade, você tem toda a estrutura para você fazer as suas compras, né? Seja sua compra semanal, seja sua compra do dia, para você aproveitar aí as qualidades dos produtos, as mercadorias do Sacolão Center. No Sacolão Center também são 2 lojas, na Rua Doutor Pedro Luiz 629, no centro, e na Avenida Raquel Teixeira Viana, 759, no bairro Canaã. E tem o teleentrega, é o 3774-4055. Marcão, vamos encerrando mais um tempo esportivo. O seu destaque final, suas considerações e seus abraços. Os destaques eu vou deixar para aqueles que eu já coloquei aí no início do programa mesmo. Então, assim, só um abraço aí para a galera, né? Todos os telespectadores aí do programa Tempo Esportivo, não é, o Sr. Reis? Como é que fala? Telespectadores, vamos lá. Abraço a todos. Beleza, valeu, Marcão. Eu também vou ficando por aqui. Às 8 horas da noite tem bola rolando, tem Bragantino e Atlético. Estarei na transmissão para a Rádio Eldorado de Comunicação. A bola vai rolar e espero que o Atlético hoje deixe o torcedor feliz. E o meu palpitão aqui é 2-0. O Marcão está indo de 1-1. Eu estou indo de 2-0 para o Galo. Logo mais, então, o Galo se aproxima, acredito, do líder São Paulo no Campeonato Brasileiro. Eu fico por aqui. Obrigado pela grande audiência. Até logo mais. Todos nós queremos retomar a rotina. Isso vai acontecer, mas aos poucos. Enfrentamos o pior momento da pandemia.
Para a retomada ser segura, o governo criou Minas Consciente, um plano inovador. Para ser efetivo, é fundamental a adesão dos municípios. Se tudo correr bem, avançamos. Se precisar, recuamos. É hora de seguirmos firmes. Continue se cuidando. E se puder, fique em casa. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em 7 Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Céu azul, ventos fortes, jovens. Combinação perfeita para a velha brincadeira de soltar pipa. Mas será que a brincadeira é sempre tão inocente assim? Somos todos responsáveis pela segurança uns dos outros. Não use linhas cortantes para soltar pipas. E se você vir alguém vendendo ou fabricando linhas chilena ou cerol, denuncie. Disque 181. O sigilo é absoluto. Essa é uma convocação. O mosquito Aedes aegypti está pegando. Não é que isso pareça uma guerra, isso é uma guerra. Uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos. Uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças. O maior desafio não é a água parada, é você ficar parado. Porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Antes mesmo de você pensar em aprender inglês, a Wizard já unia a inovação com a melhor experiência de sala de aula. E agora tem as melhores condições para você. Pra que se contentar com menos se dá para fazer melhor? Dá para fazer o Wizard. Tá com a grana curta? Tá sobrando mês no fim do seu salário? Vem pra cá. Porque a escola que negocia e faz do melhor jeito para você conseguir se matricular, só podia ser o Wizard. Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é, a desinformação pode vir de todos os lados, mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais para ser verdade. Você é responsável por tudo que compartilha. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes.